Desde os primórdios da criação, muito antes da existência da humanidade, travou-se uma batalha nos céus, uma guerra que definiria o destino do universo. No centro desse grande conflito, um nome se ergueu acima de todos: Micael. O poderoso arcanjo, comandante dos exércitos divinos, defensor da luz contra as forças das trevas. Mas quem é Micael? Um anjo de justiça? Um guerreiro supremo? Ou um símbolo do poder divino que protege os escolhidos? Hoje vamos mergulhar na sua história, na sua missão e nos momentos épicos em que ele enfrentou forças que desafiaram a ordem celestial. Prepare-se para conhecer a trajetória do anjo mais poderoso da criação, aquele cujo nome ecoa em textos sagrados, lendas e profecias. Esta é a história do arcanjo Micael. Se você gosta de conteúdos sobre mitologia, espiritualidade e histórias épicas, já se inscreve no canal e ativa o sininho. Assim você não perde nenhum vídeo novo. E me conta aqui nos comentários: você acredita na proteção dos anjos? Desde os tempos antigos, muito antes da criação da humanidade, existiam seres celestiais de poder e glória indescritíveis. Entre eles, um nome se destacava acima dos outros: um guerreiro, um defensor, um líder: Micael. Mas quem é ele? Qual o seu verdadeiro papel na ordem divina? Micael, um nome que ecoa em diversas tradições e religiões. Seu significado é uma pergunta poderosa: quem é como Deus? Mas essa não é apenas uma questão. É um desafio, um lembrete de que nenhum ser, por mais forte que seja, pode se igualar ao Criador. Na tradição cristã, Micael é um dos mais altos e poderosos entre os anjos. Ele não é apenas um mensageiro, mas um guerreiro, o guardião do céu, o comandante supremo dos exércitos celestiais. Seu dever? Proteger o reino de Deus e seus escolhidos contra as forças das trevas. Mas Micael não é apenas um soldado obediente. Ele é um símbolo, um arquétipo da justiça divina. Seu compromisso com a luz é inabalável. Ele não teme o mal, não hesita diante do perigo, e quando o caos ameaça a criação, ele se ergue, espada em punho, pronto para lutar. Os textos sagrados descrevem Micael como um príncipe, um protetor e um defensor da fé. No livro de Daniel, ele é chamado de o grande príncipe que defende o povo de Deus. No Apocalipse, ele é retratado como o líder dos anjos na grande batalha contra o dragão, o próprio Satanás. E não apenas nos textos religiosos. Ao longo da história, Micael tem sido um símbolo de proteção e coragem. Igrejas foram erguidas em seu nome. Guerras foram travadas sob sua bandeira. Reis e guerreiros clamaram por sua intercessão nos momentos mais sombrios. Para muitos, ele não é apenas uma figura distante nas Escrituras. Ele é um protetor, um guia, uma presença que inspira força e resistência. Mas o que faz de Micael tão especial? Por que ele foi escolhido para liderar as hostes celestiais? E qual é o seu verdadeiro propósito no grande plano divino? Para entender isso, precisamos voltar ao momento que mudou tudo. O instante em que um dos mais belos e poderosos anjos se rebelou contra o Criador. Uma guerra nos céus, a ascensão do mal e a queda de Lúcifer. E é aí que Micael se revela como o verdadeiro campeão da luz. Desde o princípio, a ordem celeste seguia imutável. Os anjos serviam ao Criador, cumprindo sua vontade em harmonia absoluta. Mas algo aconteceu. Um evento que mudaria o equilíbrio dos céus para sempre. Entre os anjos, um se destacava. Seu brilho era magnífico, sua presença avassaladora. Chamava-se Lúcifer, o portador da luz. Criado com esplendor, belo entre os celestiais e dotado de grande inteligência. Mas dentro dele crescia algo impensável: orgulho. Uma chama sutil que logo se tornou um incêndio incontrolável. Lúcifer olhou para si mesmo e se perguntou: por que devo me curvar? Por que devo servir? Eu sou esplêndido, sou grandioso e mereço mais. E assim, a dúvida se transformou em ambição. A ambição em rebeldia e a rebeldia em guerra. Ele não estava sozinho. Outros anjos, fascinados por sua eloquência, foram seduzidos por sua promessa de liberdade. O céu, antes puro, foi manchado pela discórdia. Então, ergueu-se um exército,
E pela primeira vez a criação conheceu o conflito. E foi nesse momento que Micael se ergueu. Enquanto outros hesitavam, enquanto o caos se espalhava, ele não teve dúvidas. Sua espada brilhou como um farol entre as nuvens. Sua voz ecoou pelos reinos celestiais. E com autoridade inquestionável, ele fez um único chamado: a batalha. Então os céus se abalaram. Raios cortaram o firmamento. Luzes e sombras se entrelaçaram em um confronto titânico. Os exércitos angelicais, liderados por Micael, enfrentaram as forças rebeldes de Lúcifer. Foi uma guerra que nenhum olho mortal jamais poderia testemunhar. Uma batalha entre o orgulho e a obediência, entre a revolta e a ordem divina. Micael, com sua espada flamejante, avançou sem hesitação. Ele não lutava apenas por Deus, lutava pela verdade, pelo equilíbrio, pela justiça eterna. E Lúcifer, em sua fúria, o enfrentou. Dois titãs do cosmos, em um duelo que decidiria o destino da criação. Mas o resultado era inevitável, pois, por mais que desafiasse as leis divinas, Lúcifer não poderia superar a ordem estabelecida pelo Criador. O mal não prevaleceria. E quando Micael ergueu sua espada uma última vez, a guerra chegou ao fim. Lúcifer e seus seguidores caíram. Foram lançados para fora dos céus, precipitados em um abismo sem volta. O anjo que um dia brilhara entre os celestiais, agora se tornava o príncipe das trevas. Seu nome, um dia sinônimo de luz, tornava-se um símbolo de ruína. E Micael permaneceu, vitorioso, inabalável, não por desejo de glória, mas porque era seu dever. O defensor do reino celestial, o escudo da justiça, aquele que nunca hesita diante do mal. Mas essa não seria a última vez que Micael enfrentaria as forças das trevas, pois o mal não desaparece. Ele apenas aguarda. E segundo as profecias, um dia os céus e a terra serão palco da batalha final. E mais uma vez, Micael estará lá, liderando o exército celestial, lutando pela vitória definitiva da luz sobre as trevas. A batalha nos céus foi vencida. Lúcifer e seus seguidores foram lançados no abismo. Mas a guerra ainda não acabou, pois o mal não se extingue. Ele se esconde, se espalha e aguarda o momento certo para atacar novamente. E segundo as antigas profecias, esse momento chegará. No fim dos tempos, o destino do mundo será decidido e, mais uma vez, Micael estará lá. O livro de Daniel fala de um tempo de grande angústia, como nunca antes existiu desde o princípio do mundo. O caos tomará conta da terra. As nações se levantarão umas contra as outras. O mal se espalhará, corrompendo os corações e levando os homens à perdição. Mas nesse tempo, diz a profecia, o grande príncipe se levantará, Micael, o protetor do povo de Deus. No Apocalipse, João teve uma visão do futuro, o fim dos tempos, o momento em que as forças das trevas marchariam contra o reino celestial. O dragão, aquele que um dia foi Lúcifer, se erguerá novamente, agora mais forte e furioso do que nunca. Seus exércitos de demônios se espalharão pelo mundo, corrompendo nações, destruindo a esperança, tentando tomar para si aquilo que foi perdido no passado. Mas quando a escuridão parecer irreversível, o céu se abrirá, e então ele virá. Micael, montado em um cavalo celestial, à frente dos exércitos de Deus. Sua espada flamejante cortará os céus, e mais uma vez ele se colocará entre o mal e a criação. A batalha final começará. Essa não será uma luta comum. Será o confronto definitivo. A última guerra. As forças das trevas marcharão contra as hostes celestiais. O bem e o mal se enfrentarão em um duelo sem precedentes. E Micael, fiel como sempre, liderará os exércitos da luz para defender a ordem divina. Mas o que acontecerá então? Como essa guerra terminará? As Escrituras dizem que o mal será derrotado, que a justiça prevalecerá e que um novo tempo surgirá. Mas até lá, o conflito continua. Pois enquanto houver escuridão, Micael permanecerá vigilante, sempre pronto, sempre lutando, até o dia em que a última batalha for travada. E se essa batalha já estiver acontecendo, não no céu, mas aqui, agora, dentro de cada um de nós,
Se Micael é o defensor da luz, talvez sua luta não seja apenas contra forças invisíveis. Talvez sua guerra seja um reflexo da batalha que travamos todos os dias, contra nossas próprias sombras, nossas dúvidas, nossos medos. Micael já venceu antes. Ele vencerá novamente. Mas até que o fim dos tempos chegue, a luta continua. E a pergunta permanece: quem se levantará ao lado da luz quando o momento chegar? Micael, o príncipe celestial, o comandante dos exércitos divinos, um nome que ressoa nos céus desde os primórdios do tempo. Mas sua presença não se limita apenas a uma única tradição. Diferentes culturas, diferentes crenças, e ainda assim, um mesmo nome, um mesmo propósito, um mesmo guerreiro da luz. No judaísmo, Micael é o guardião de Israel, o anjo que intercede pelo povo escolhido. Ele é descrito como aquele que se levanta nos momentos de maior necessidade, protegendo a nação contra seus inimigos espirituais. No livro de Daniel, ele é mencionado como o grande príncipe que se levanta em favor dos filhos do teu povo. Para muitos judeus, Micael não é apenas um guerreiro celestial, mas um símbolo da proteção divina que acompanha sua história há milênios. Mas Micael não aparece apenas no judaísmo. No cristianismo, ele é o defensor da fé, o comandante dos exércitos celestiais, o anjo que expulsa Lúcifer do céu e que, segundo as profecias, retornará no fim dos tempos para travar a última batalha contra o mal. Igrejas ao redor do mundo foram erguidas em sua honra. Desde os primeiros séculos do cristianismo, sua imagem é venerada, retratada com armadura, espada flamejante e asas imponentes pisoteando o dragão, símbolo do mal derrotado. Mas talvez o mais surpreendente seja sua presença no islamismo. Na tradição islâmica, Micael, ou Micail, é um dos anjos mais elevados, ao lado de Gibril, conhecido como Gabriel. Diferente de sua imagem como guerreiro no cristianismo, no Islã, Micail é visto como um anjo de misericórdia, responsável por trazer as bênçãos de Deus à terra, controlando as chuvas e garantindo o sustento da criação. Ainda assim, sua posição é de grande importância, pois ele, como nas outras tradições, serve diretamente ao Criador, sendo um dos pilares da ordem celestial. Como pode um único ser transcender tantas culturas? Como seu nome foi preservado por tantas tradições diferentes, em tempos distintos e em partes opostas do mundo? Seria isso uma coincidência? Ou haveria algo maior por trás disso? Talvez a resposta esteja na própria essência de Micael. Ele não é apenas um anjo de uma única religião. Ele é um arquétipo, a manifestação da justiça divina, a proteção contra o mal, do guerreiro que luta pela ordem quando tudo ameaça se tornar caos. Seu nome pode mudar, sua função pode ser interpretada de formas distintas, mas sua presença, sua missão, permanece inalterada. Micael não pertence a um único povo, a uma única crença. Ele é um símbolo que atravessa séculos, que transcende fronteiras e que, de alguma forma, continua vivo na fé de milhões. O defensor, o príncipe celestial, o eterno guardião da luz. Por séculos, Micael tem sido retratado nas mais diversas tradições religiosas, mas seu impacto não se limita apenas aos textos sagrados. Sua presença ecoa na arte, na literatura, no cinema, nos jogos, na cultura popular. Ele não é apenas um anjo de fé. Ele se tornou um símbolo, um arquétipo, e sua imagem, sua lenda, continua viva até hoje. Desde a Idade Média, artistas tentaram capturar sua grandiosidade. Nas pinturas renascentistas, ele aparece como um guerreiro celestial, espada em punho, derrotando o dragão que representa o mal. Obras como a de Guido Reni, onde Micael pisa sobre um Lúcifer derrotado, se tornaram ícones da arte sacra. Em catedrais, estátuas do arcanjo adornam altares e portais, reforçando sua imagem como o grande protetor. Mas Micael não ficou preso às telas e esculturas. Com o avanço da cultura moderna, ele se tornou um personagem recorrente em filmes, séries e até mesmo videogames. No cinema, vemos sua presença em diversas narrativas, como em Legião, onde ele desce à Terra para proteger a humanidade de uma guerra celestial iminente. Em Constantine, sua influência é sentida na eterna batalha entre anjos e demônios. E em séries como Supernatural,
Micael aparece como uma entidade de imenso poder, fiel à sua missão de proteger a criação. Mas por que Micael continua sendo tão relevante? Por que, mesmo fora da religião, ele continua aparecendo, sendo reimaginado, ressignificado? Talvez porque sua história não seja apenas um conto de fé, mas uma metáfora. A luta do bem contra o mal, da justiça contra a injustiça, do sacrifício em nome de algo maior. Seja na arte, no cinema, nos jogos ou na literatura, Micael representa algo que transcende as eras, o espírito da resistência contra as trevas. Desde os textos antigos até as telas de hoje, sua imagem se mantém inalterada. O guerreiro divino, o escudo da humanidade, o campeão da luz. E enquanto houver histórias a serem contadas, Micael continuará a viver. Desde os primórdios da criação até os dias de hoje, o nome de Micael ecoa como um símbolo de força, justiça e fidelidade. Ele não é apenas um anjo, ele é um guerreiro, um protetor, uma presença constante na luta entre a luz e as trevas. Em todas as tradições, sua missão permanece a mesma: defender o equilíbrio divino, proteger os inocentes e enfrentar aqueles que desafiam a ordem. Seja nos céus, nas escrituras ou nas histórias que contamos, Micael representa o espírito indomável da justiça, aquele que nunca recua, aquele que nunca se curva ao mal. Mas e se essa batalha não for apenas uma história? E se Micael não for apenas um símbolo distante, mas uma lembrança de que a luta entre a luz e a escuridão acontece todos os dias, dentro de cada um de nós? A coragem de enfrentar o que é errado, a força para resistir àquilo que corrompe, a determinação para proteger aqueles que não podem se defender. Talvez essa seja a verdadeira essência de Micael. Talvez sua história seja, no fundo, um chamado, pois enquanto houver desafios, enquanto houver dúvidas, enquanto houver sombras, Micael continuará a se erguer, como sempre fez, como sempre fará. Se você gostou dessa jornada e quer explorar mais histórias épicas como essa, já se inscreve no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Deixe seu comentário. Você acredita que Micael ainda luta ao nosso lado? Quero saber sua opinião.